J mais ABC. Oferecimento Biovida Saúde. Promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Madel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Impacto Prime. Pensou pneus, pensou impacto. Procurador apresenta relatório contra o prefeito de São Caetano, senhor José Auríquio Júnior. São Bernardo possui o maior polo de franquias do Grande ABC. Professores do Colégio Metodista de São Bernardo encerram greve. E na nossa sala de entrevistas vamos receber o advogado Fábio Palácio para discutirmos diversos assuntos. Confira também os detalhes do clima em toda a região do Grande ABC. Quinta-feira, 7 de novembro de 2019, estamos na Primavera Brasileira. Acompanhe, a partir de agora, a primeira edição ao vivo do J mais ABC. Olá, boa tarde. Esta é a primeira edição ao vivo, repito, do J mais ABC. Hoje é quarta-feira, aliás, quinta-feira, e você vai saber tudo o que acontece aqui em nossa região. Começamos o nosso editorial com uma notícia nada agradável sobre a cidade de São Caetano do Sul. O procurador apresenta relatório contra o prefeito de São Caetano do Sul, senhor José Auríquio Júnior. Para você entender melhor, o nosso repórter Vinícius Pazini preparou uma reportagem especial. Vamos conferir. O Ministério Público Federal e a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou o relatório referente ao recurso do prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, pela arrecadação ilícita na eleição de 2016. Mas ele ainda continuará no cargo até o relator apresentar a sentença. O procurador Dr. Pedro Pereira Barbosa Neto manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se as condenações impostas aos recorrentes. Auríquio, sobre investigação da Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, o tucano é suspeito de receber doação fraudulenta para a campanha eleitoral de 2016. Oficialmente, Ana Maria Camparini doou 395 mil a vários políticos nas campanhas eleitorais de 2 anos atrás, segundo detalha o sistema de pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, esse mesmo detalhamento indica que Auríquio recebeu a maior parte dos recursos, que são R$ 293 mil. Outra coisa é a mudança na taxa de lixo, que gerou protestos em São Caetano do Sul, no ABC Paulista nos últimos meses. Criada em 1977, a taxa sofreu reajuste ao passar a ser cobrada pelo Sistema de Água e Esgoto de Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul. Antes, a cobrança vinha junto ao IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. O tema movimentou a cidade desde o começo do ano. O Ministério Público apontou que a taxa não pode vir junto com a conta de água. Além disso, moradores colheram 14 mil assinaturas para apresentar um projeto de lei, que é a iniciativa popular na Câmara Municipal, para vetar a cobrança. O movimento São Caetano contra a taxa de lixo recebeu apoio de comerciantes que ajudaram na divulgação da proposta. O texto, contudo, foi rejeitado pela maioria dos parlamentares em uma sessão tumultuada no dia 26 de junho. Obrigado por todas essas informações, Vinícius. E para falarmos mais sobre esses assuntos importantíssimos, vamos para a nossa sala de entrevistas. Bem, hoje nós estamos recebendo nos estúdios do J+, o advogado Dr. Fábio Palácio. Muito obrigado, Dr. Fábio, por ter vindo. Um prazer muito grande em recebê-lo. Prazer é todo meu, Darcio. Muito feliz de poder estar aqui novamente nos estúdios da TV+. 2 pontos em destaque nessa matéria que a gente conseguiu assistir aí, não é? O primeiro fala desse relatório que foi enviado. Fala um pouquinho sobre ele, depois tem da taxa de lixo. Olha, eu disputei a eleição de 2016, fui um dos candidatos a prefeito também, e claro que a gente se sente prejudicado em relação a esse processo, já que enquanto a gente tinha uma dificuldade muito grande de arrecadar dinheiro de forma lícita para fazer a campanha, e, portanto, a nossa campanha era menor na cidade, dentro das possibilidades que a gente tinha, a gente vê a eleição do candidato vencedor tendo uma série de irregularidades na captação desse recurso de forma ilícita. Então, a gente se sente prejudicado, mas é um trabalho que a Justiça tem que apresentar a sua decisão final. O que nos incomoda muitas vezes é a morosidade da Justiça em resolver essas questões. Mas isso é um papel que cabe à Justiça e a partir do momento que a Justiça determinar de que maneira deve ser conduzido o processo eleitoral em São Caetano e o que deve acontecer com o prefeito, a gente vai estar se apresentando à sociedade. Mas já se comentava
naquela oportunidade a respeito dessa captação de dinheiro? Não, no momento da campanha, a gente percebia que a disparidade entre o poderio financeiro das campanhas era muito diferente, mas não se sabia a origem do recurso. Isso foi aparecer no final, depois do processo eleitoral, onde houve uma denúncia do partido do então prefeito Paulo Pinheiro, que fez a denúncia a respeito da origem do recurso para a campanha. E sobre a taxa de lixo? Na eleição de 16, quando foi o momento em fazer os debates em relação ao projeto de cidade para cada um dos candidatos, eu já apresentava a necessidade de São Caetano extinguir a taxa de lixo. Há vários questionamentos jurídicos em relação à sua legalidade, mas mais importante do que isso, São Caetano tem recurso suficiente para administrar a cidade, se bem administrado, sem a taxa de lixo. É uma cidade de 150 mil habitantes, de 15 quilômetros quadrados, com uma arrecadação de mais de 1,5 bilhão de reais, onde não se é possível admitir que é necessário a taxa de lixo em valores muito acima do que eram cobrados no passado para que se possa manter as finanças em dia. Há necessidade de fazer um grande remodelamento dos custos da cidade, de quanto se gasta com folha de pagamento, um excesso de cargos, os contratos. A partir do momento que se reorganizar a gestão, vai sobrar dinheiro em São Caetano e aí a gente pode conquistar para o morador a extinção de taxa de lixo, inclusive de forma organizada. Não se dá mais, por conta de todos os empréstimos que foram adquiridos pela cidade nos últimos meses, não se dá mais para acabar com a taxa de lixo, isso de uma vez só. No primeiro ano se tem que fazer o cumprimento do orçamento aprovado pelo ano anterior. A partir do segundo ano, se extingue das residências, no terceiro ano dos comércios e no quarto ano das indústrias. E chega-se no final de um mandato sem ninguém estar pagando mais taxa de lixo. E essa taxa já é cobrada há muito tempo. Ela era cobrada, mas no carnê do IPTU, isso já gerava uma série de problemas jurídicos, e a partir de 2 anos atrás, ela passou a ser cobrada na conta de água e com um valor muito acima do que era cobrado no passado. Bom, nós temos outros assuntos a serem discutidos. Eu convido o doutor Fábio Palácio a permanecer conosco mais um pouquinho. É possível? Claro, com certeza. Então vamos lá. Vamos para uma notícia importante que vem agora de São Bernardo. As instalações da Fábrica de Culturas da cidade estão avançando, viu, gente? Quem vai nos trazer informações é o repórter agora Vinícius Redaelli. Sob a gestão de Orlando Morando, São Bernardo está avançando nas obras de instalação da Fábrica de Cultura. Um mês após o prefeito de São Bernardo autorizar a implantação da primeira fábrica do município, já é possível ver operários trabalhando em ritmo acelerado na execução de obras remanescentes do prédio que abrigará o futuro complexo cultural da cidade, localizado ao lado do Paço Municipal. Eu estou aqui vistoriando a futura Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, acompanhado do secretário de Cultura, Adalberto Guazelli, e do nosso secretário de Obras, o Luciano Weber. Fazem 30 dias que, na presença do governador, nós autorizamos, demos a ordem de serviço para concluir este prédio gigante que ia ser o Museu do Trabalhador, mas que na prática nada mais era do que para homenagear um ex-presidente da República. Isso aqui foi fruto de uma investigação. O ex-prefeito Luiz Marinho se tornou réu em um processo por apontamento de corrupção e agora sim, nós estamos transformando e dando a oportunidade correta para ocupar este prédio. Aqui nós iremos atender milhares de crianças todos os anos, com a parceria entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o governo do estado de São Paulo. Nessa semana, a estrutura da futura Fábrica de Cultura de São Bernardo passou a receber serviços para a instalação dos sistemas elétrico e hidráulico, além de intervenções na área externa, com o início dos trabalhos de paisagismo do espaço e implantação de estacionamento. É bonito de se ver, na verdade. Investimento na cultura é sempre importante, não é mesmo? Que a Fábrica de Culturas fique pronta e atenda o mais rápido possível o povo de São Bernardo. Bom, gente, agora nós vamos retornar à nossa sala de entrevistas, que hoje recebe com muito prazer o doutor Fábio Palácio. Vamos voltar a falar sobre irregularidades. Nesse relatório, existem outros pontos que foram levantados? Olha, eu não tenho ciência da totalidade do relatório. O que a gente acompanha é através dos jornais, da própria mídia, que se incumbe de passar à sociedade o que vem acontecendo,
mas, repito, é algo que a Justiça tem que resolver. A partir do momento da decisão da Justiça, a gente se posiciona em relação a como deve seguir a cidade em relação à prefeitura, às candidaturas, deixa a Justiça resolver, a partir do momento que ela der a sua posição final, a gente se apresenta à cidade. O que vem muito à baila são as contas da campanha, né? Exatamente, elas foram reprovadas, elas foram aprovadas com ressalva, se não me engano, pelo juiz de primeira instância e agora reprovadas pelo TRE. Ao que me parece, elas vão agora ao TSE para serem julgadas novamente, o recurso dessa reprovação, e o TSE deve se posicionar em relação a isso. Bom, chegamos ao fim do primeiro bloco do J Mais ABC e o Dr. Fábio continua aqui mais um pouquinho com a gente para a nossa segunda parte da sala de entrevistas. Não sai daí você também, porque na volta você vai ver que São Caetano é a 8ª cidade do estado que mais gasta. E também como anda a greve no Colégio Metodista em São Bernardo. Será que acabou mesmo? Não saia daí. Pronto, estamos de volta com a segunda parte do J Mais ABC e, consequentemente, com a segunda parte da nossa entrevista. Mas antes, pediria licença, o novo tema dessa conversa vem exatamente dessa reportagem. Vamos prestar atenção. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado mostrou quanto custa ao bolso do contribuinte manter as câmaras municipais. O estudo considerou um ano de receitas e despesas de 644 legislativos paulistas, tirando a capital paulista, entre setembro de 2018 e agosto de 2019. A Corte de Contas também fez a conta dos gastos divididos pelo número de vereadores e, novamente, São Caetano aparece no top 10, ocupando a 8ª posição. A assessoria do presidente da Câmara de São Caetano informou que os subsídios dos parlamentares não é reajustada desde 2013 e que também tem adotado medidas de economia. São Caetano é uma das cidades com o menor número de habitantes. Ao se fazer a divisão, com o valor apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu mapa das câmaras, o valor gasto por vereador acaba sendo elevado. Bom, conforme a gente viu, São Caetano é uma cidade que gasta bastante, não é? Parece que é a 8ª no ranking. Tem alguma explicação para isso, Fábio? Olha, a grande questão, Darcio, que a gente tem que levar em consideração em relação a São Caetano é o fato de ter uma receita muito elevada. E aí a questão não é se gasta ou não gasta, mas como gasta. Se gasta com inteligência, se gasta com eficiência. Nós estamos passando agora, nessas últimas semanas, todo um debate na cidade em relação à necessidade ou não da obtenção de empréstimos de outros entes. Então, já foram nos anos anteriores 23 milhões de reais em empréstimo, agora neste ano mais 54 milhões, já se anunciou a necessidade de mais um empréstimo de 50 milhões de dólares, quase 200 milhões de reais, e tudo isso vem comprometendo a saúde financeira do município, consequentemente a saúde das próximas gerações. Então, a nossa visão em relação a São Caetano é que, se administrar direitinho, se organizar as despesas da cidade e deixar de se jogar dinheiro aonde não se gera eficiência na qualidade da prestação de serviço público, é possível administrar a cidade com toda certeza, sem a necessidade de empréstimos. Hoje, tudo que se entrega na cidade é em cima de dinheiro emprestado. E aí fica fácil. Eu faria isso com tranquilidade. Eu chego aqui na TV+, organizo o teu estúdio, vou colocar a melhor televisão que existe, os melhores equipamentos, vamos pintar, vamos deixar tudo lindo, maravilhoso. Eu vou embora e te deixo o carnê para você ficar 10 anos pagando isso depois. Aí fica fácil. O grande segredo de uma boa administração pública é se organizar as despesas e se gastar somente aquele dinheiro que você tem e, mesmo assim, conseguir entregar um bom serviço, uma boa qualidade no serviço público. Aliás, segundo o ex-governador Mário Covas, o saudoso Mário Covas, o vô, não é? Ele dizia o seguinte: você tem X milhões para gastar durante o mês no município ou no estado, não é? Aí você estabelece X para Y, para beta, para gama. Acabou o dinheiro no dia 20, 25, para. Se o açougue era para o dia 30, do dia 17 acabou, não se come carne de 17 a 30. Né? Para haver realmente esse enxugamento aí que você está dizendo, né? Os antigos administradores públicos tinham muito dessa concepção. Eu coloquei no meu Facebook, acho que ontem ou anteontem, um vídeo
mostrando uma entrevista do antigo prefeito Luiz Tortorello, que administrou a cidade por 3 mandatos em São Caetano, e ele falava exatamente isso. Diretor meu só gasta o dinheiro que tem em caixa. Então, se tem, faz. Se não tem, junta, espera para fazer depois. E eu acho que essa é a grande saúde financeira de um município. De uns tempos para cá, em São Caetano, esse assunto é recorrente. Porque entra prefeito, sai prefeito, a discussão é sempre o tamanho da dívida que se deixou para o próximo. Isso vem comprometendo a qualidade de vida da cidade, que é uma cidade boa, que tem bons serviços, mas que com o recurso que nós temos poderia ser muito melhor. Agora, em síntese, o primeiro grande passo para essa economia que você diz, começaria como? Revisão, primeiramente, da quantidade de funcionários e a qualidade do trabalho que esses funcionários apresentam. Primeiro ponto a ser observado é o seguinte: em São Caetano nós não temos os melhores salários do funcionário público. Você vê dentro da Guarda Municipal, por exemplo, GCMs treinados pela nossa cidade, que prestam concurso nas guardas de várias cidades vizinhas de São Caetano, porque lá se paga melhor. Então nós capacitamos, treinamos e eles vão depois, a partir do momento que passam num concurso em outra cidade, exercer a sua função em outra cidade, porque se paga melhor. Então, para que a gente possa pagar melhor o funcionário de São Caetano, dando uma melhor qualidade no serviço, há necessidade de se diminuir a folha de pagamento da cidade. Então, diminuir a folha é entender quantos cargos comissionados são desnecessários, quantas pessoas na cidade estão... Enxugar, em cabides de emprego. Tem tanta gente de outras cidades que vieram parar aqui em período eleitoral que a gente não sabe nem exatamente o que faz. Isso precisa ser cortado. Diminuição da quantidade de funcionários na cidade. E aí, se tem um funcionário público nos assistindo hoje, pode ficar despreocupado, que se você trabalha direitinho, você vai ficar e ganhar um salário melhor. O que a gente precisa é enxugar toda essa gordura de quem não executa um bom serviço e muitas vezes de quem a gente nunca nem viu aparecer em São Caetano e recebe o salário. Revisar os contratos públicos. Tem muito dinheiro que é investido em coisas que não dão resultado. Eu te dou o exemplo na educação. Sobral é a melhor cidade do país em educação. Estão aí os números do IDEB para comprovar isso. Eles gastam R$3.000 por aluno por ano. São Caetano gasta R$12.000 por aluno por ano e está distante da qualidade que Sobral tem no ensino público. Nós temos dinheiro, só que gastamos errado, gastamos mal, não entregamos a qualidade daquilo que a gente poderia alcançar e, infelizmente, ainda hoje tomamos dinheiro emprestado fazendo dívidas para as próximas gerações. Bom, vamos dar outro tempo na entrevista porque nós vamos falar do Colégio Metodista agora de São Bernardo. O nosso repórter Vinícius Redaelli vai trazer as atualizações da greve dos docentes. Vamos conferir. Após 10 dias de greve, os professores do Colégio Metodista de São Bernardo aprovaram em assembleia na noite de terça-feira o fim da paralisação. Durante a tarde da terça foi realizada uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho e elaborado um dissídio coletivo de greve aprovado por unanimidade pelos docentes que retornaram ao trabalho ontem. O presidente do Sindicato dos Professores do Grande ABC explicou que foram elencados 13 pontos, entre eles que o pagamento do terço de férias que deveria ter sido feito em junho seria acertado hoje e estabilidade de 90 dias para os professores no emprego e pagamento do salário de outubro em 11 de novembro. A reunião entre direção geral e representantes dos pais foi realizada na noite de segunda-feira. Na ocasião, os participantes saíram frustrados com a falta de novidades por parte da escola, que apenas informou que tentaria pagar os valores devidos aos professores. Ainda de acordo com os pais, o Colégio Metodista estaria chamando os docentes para acordo individual. Em comunicado publicado no site, a instituição garantiu que nenhum aluno terá prejuízo pedagógico e se comprometeu a divulgar até o final da semana o cronograma de reposição das aulas. O texto ainda lamentou o transtorno dos últimos dias. Bom, felizmente parece que esse problema está resolvido. Eu espero que o colégio cumpra o combinado com os senhores professores que merecem todo o nosso respeito. Agora eu volto com o Dr. Fábio Palácio para falar mais sobre a nossa região, na nossa sala de entrevistas. Ele estava dizendo a respeito do valor, do preço, digamos assim, de aluno per capita, não é? E já que estamos falando sobre educação, instituições e sobre as bolsas da Universidade de São Caetano. Eu estava vendo a matéria agora, vocês falando sobre a Metodista. Nós temos uma universidade pública em São Caetano, é uma universidade municipal. Quem se lembra mais do passado, lembra-se que a USCS era o antigo IMES, que foi criado para permitir com que os nossos jovens
pudessem ter acesso ao ensino superior e, a partir daí, buscar posições melhores no mercado de trabalho e sustento às suas famílias. Esse era um objetivo que acabou ficando para trás, ficou para o passado, porque hoje nós temos uma universidade que é pública, que age nos moldes de uma universidade privada. É interessante o crescimento que a USCS tem tido. Então, buscando campus em outras cidades, acho que Osasco, Guarulhos e outras, está se avançando a USCS em São Paulo, com campus em vários municípios e gerando um grande lucro para a instituição. A USCS hoje tem mais do que 30 milhões de reais em caixa. Só que, ao mesmo tempo, num sentido contrário, ao invés de nós termos cada vez mais alunos, jovens, moradores da cidade, estudando na USCS de forma subsidiada, que é a função social de uma universidade pública, nós estamos andando no sentido contrário. Cada vez tem menos alunos. Na gestão passada eram 1.500 bolsistas, nesta gestão algo um pouco superior a 200 bolsistas, e quanto mais se ganha dinheiro e se avança com a USCS, menos jovens são subsidiados de São Caetano nesses estudos. Então, há uma incoerência. Agora tem o colégio também. E tem o colégio também, que é outra fonte de recurso. Aliás, o colégio vale o meu posicionamento em relação a essa situação. Nós precisamos defender o ensino médio, público e gratuito. Pode-se ter o colégio, nenhum problema em se ter o colégio, desde que haja vaga suficiente em escolas públicas na cidade para atender toda a demanda de ensino médio da cidade. E o colégio vira algo a mais. Agora, não se pode sustentar a educação de ensino médio na cidade através de uma escola que é cobrada, que tem mensalidade e que neste momento tem bolsa. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, eu agradeço muitíssimo a presença do Dr. Fábio Palácio, obrigado por ter vindo e por esses esclarecimentos, não é? E boa sorte. Eu que agradeço, Darcio. Parabéns pela entrevista, pelo programa, como a gente estava falando aqui no intervalo, pelos anos de história e dedicação ao jornalismo. Mas é sempre um prazer poder estar aqui batendo esse papo contigo. Uma vez perguntado por Ferreira Neto, grande apresentador, quantos anos ele tinha. Ele simplesmente respondeu: todos. Abraço, Palácio. Obrigado, um abraço a todos os que nos assistem nessa tarde. Mas foi só a sala de entrevistas que acabou. Na volta do J+, você confere a previsão do tempo e algumas outras notícias importantes. Não saia daí, hein? Pronto, já estamos de volta com o J+ ABC de hoje. E você vai saber agora, nesse exato momento, como fica o clima em toda a região para amanhã. Vamos lá? A previsão para amanhã, sexta-feira, será diferente e a temperatura vai voltar a baixar. Começamos pelo Grande ABC, que ficará com máxima de 24 graus e mínima de 20. O tempo vai permanecer nublado durante todo o dia. A possibilidade de chover é grande, de 90%, com raios e trovoadas durante todo o dia. Então leve seu guarda-chuva, que amanhã pode chover na região. Já na capital paulista, a temperatura ficará com 25 graus de máxima e 19 de mínima. O dia também vai permanecer nublado e a chance de chover é menor, de 60% na parte da manhã e da tarde, mas com possibilidade de grandes tempestades. Agora, quem estiver na região da Baixada Santista vai encontrar a temperatura com máxima de 25 graus e mínima de 23, com céu nublado durante a manhã e a tarde e com grande possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. Já na cidade de Mogi das Cruzes, o dia também vai permanecer nublado, com máxima de 24 graus e mínima de 19. Pode chover a qualquer momento durante todo o dia. Amanhã a temperatura vai cair um pouquinho e a chuva vai vir com tudo um pocão. Então fiquem atentos. A falta de água tem sido um problema na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André, no período noturno. Moradores do bairro reclamam que a Sabesp fecha o fluxo de água a partir das 11 da noite, o que deixa muitos sem abastecimento durante esse período. Há quase um mês isso acontece. A Sabesp informa por meio de nota que o local citado possui abastecimento regular de água. Abre aspas. No período entre 11 da noite e 5 da manhã, a companhia faz a gestão de pressão noturna, prática recomendada pela Comissão Europeia para a Preservação da Rede e Redução de Perdas dos períodos de menor consumo. Feche aspas, segundo a empresa.
A companhia destaca ainda que a redução de pressão no período noturno já era adotada antes da Sabesp iniciar a operação dos serviços de água e esgoto de Santo André. A orientação é que os moradores conectem torneiras, chuveiros, máquinas de lavar e todos os equipamentos hidráulicos à caixa d'água, com reservação suficiente para a demanda do imóvel para 24 horas. Para você que está inserido no mercado de imóveis, olha, agora tem uma notícia interessante para você, viu? Eu vou dar uma dica, ela é boa. Quem vai nos contar mais é o repórter Matias Gaudi. São Bernardo fechou o primeiro semestre deste ano com o status de maior polo de franquias do Grande ABC. Segundo o levantamento produzido pela Associação Brasileira de Franchising, a cidade encerrou o período com crescimento de 11% no número de unidades franqueadas. Entre os meses de janeiro a junho, a cidade ganhou 79 unidades de franquias dos mais variados segmentos, passando de 715 para 794 estabelecimentos, na comparação com o mesmo período de 2018. Além de aquecer a economia da cidade, o crescimento do mercado impulsionou ainda a geração de novos empregos, contemplando profissionais de diversas áreas. De acordo com o levantamento produzido pela ABF, São Bernardo é atualmente a quarta cidade com o maior número de franquias no estado, ficando atrás apenas de São Paulo, Campinas e Guarulhos. No ranking nacional, o município aparece na 16ª posição. Olha aí, São Bernardo sempre dando um passo à frente, hein? Parabéns à atual gestão. Ainda falando sobre esportes, eu continuo convidando você para o evento Craques contra Pólio, que acontece no dia 10 agora de novembro, a partir das 13 horas, na Vila Belmiro. O evento é de organização do Distrito 4420 do Rotary Internacional e vai contar com a presença de ilustres craques do futebol, influenciadores digitais, empresários e membros do Rotary. Vai ser um evento muito legal, viu? Não perca! E com todas essas informações, a primeira edição do J Mais ABC desta quinta, dia do radialista, parabéns a todos os radialistas, vai ficando por aqui. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, TV Mais ABC, é fácil. Fiquem agora com a nossa programação, lembrando que no próximo encontro a gente se vê às 6 horas da tarde, na segunda edição do J Mais. Obrigado pelo carinho, até mais tarde então e aceitem os nossos respeitos.